As Cruzadas foram expedições militares organizadas entre os séculos XI e XIII por autoridades da Igreja Católica e pelos nobres mais poderosos da Europa, com o objetivo declarado de libertar os cristãos e os lugares considerados santos que estavam em poder de povos muçulmanos. Em 1095, atendendo ao apelo do Papa Urbano II para que se iniciasse uma guerra santa contra os muçulmanos, os nobres cristãos organizaram as cruzadas e também tiveram como motivação o hábito guerreiro dos nobres feudais e o desejo de retomar importantes cidades comerciais que estavam em poder dos muçulmanos. De 1096 a 1270, acredita-se que a cristandade tenha organizado aproximadamente 8 cruzadas, além de uma cruzada popular. Cada uma teve suas próprias características e consequências. As cruzadas partiram da Europa Ocidental, em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. Estes movimentos também foram chamados de invasões francas, já que os povos locais viam estes movimentos armados como invasões e porque a maioria dos cruzados vinha dos territórios do antigo Império Carolíngio e se autodenominavam franco. O termo cruzada não era usado nessa época. Na época, eram usadas as expressões peregrinação e guerra santa. O termo cruzada surgiu porque seus participantes se consideravam soldados de Cristo, distinguidos pela cruz em suas roupas. As cruzadas eram uma peregrinação, em alguns casos uma forma de pagamento a alguma promessa ou uma forma de pedir alguma graça, e também eram consideradas uma penitência. No século VII, surgiu no Oriente Médio uma religião também monoteísta, que conquistaria muitos adeptos com o passar dos séculos. O islamismo foi difundido através do profeta Maomé, e o seu crescimento criaria grandes embates com o cristianismo. No final do século XI, a religião já havia se tornado grande o suficiente para clamar por seus lugares sagrados, que, no entanto, eram os mesmos lugares sagrados dos cristãos. A cidade de Jerusalém é o principal local sagrado para essas duas religiões monoteístas e também para o judaísmo. A ocupação da cidade e das regiões próximas que compõem a chamada Terra Santa foi motivo de muitos conflitos entre essas religiões na Idade Média, e ainda é uma das causas da instabilidade no Oriente Médio. Antes da Primeira Cruzada, organizada por nobres europeus, houve um movimento extraoficial, que ficou conhecido como Cruzada dos Mendigos ou Cruzada Popular. O monge Pedro reuniu uma multidão que incluía mulheres, idosos e crianças. A expedição até chegou ao Oriente, mas foi facilmente massacrada. A primeira cruzada oficial foi convocada pelo Papa Urbano II, que reuniu a nobreza europeia em 1095, para combater os infiéis que ocupavam a Terra Santa. No ano seguinte, os cruzados partiram para Jerusalém e tiveram sucesso, conquistando a Terra Santa, o Principado de Antioquia e os condados de Trípoli e Edessa. Algumas décadas depois, os muçulmanos conseguiram reconquistar a cidade de Edessa, o que motivou uma nova expedição, a Segunda Cruzada, entre os anos de 1147 e 1149. No entanto, não causou a mesma comoção da primeira e resultou em uma grave derrota, o que deixou profundo ressentimento no Ocidente. Décadas se passaram e em 1187 o sultão Saladino obteve uma vitória esmagadora sobre os cristãos de Jerusalém, reconquistando a cidade para os muçulmanos. Em resposta, o Papa Gregório VIII convocou uma nova cruzada, que ficou famosa pela participação de 3 importantes reis da Europa: Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Frederico Barbarossa do Sacro Império Romano Germânico e Felipe Augusto da França. A Terceira Cruzada, que ocorreu entre os anos 1189 e 1192, mais uma vez não resultou em vitória para os cristãos, mas o rei Ricardo Coração de Leão conseguiu assinar um acordo de paz com Saladino, permitindo a peregrinação dos cristãos com segurança até Jerusalém.
Essas foram basicamente as mais populares. As cruzadas foram um fracasso em seu objetivo principal, que era de reconquistar a Terra Santa para os cristãos. Custaram muito caro para a nobreza europeia e resultaram em milhares de mortes. No entanto, essas expedições influenciaram grandes transformações no mundo medieval. Elas causaram o enfraquecimento da aristocracia feudal, fortaleceram o poder real e possibilitaram a expansão do mercado. A civilização oriental contribuiu muito para o enriquecimento cultural europeu, promovendo o desenvolvimento intelectual. Nunca mais Jerusalém foi dominada pelos cristãos, mas as movimentações ocorridas no trajeto para a Terra Santa expandiram os relacionamentos entre o Ocidente e o Oriente. Eu espero que você tenha entendido e compreendido um pouco mais sobre o movimento das Cruzadas. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.